trabalhar nessa área enquanto advogado, enquanto assessor, políticos, professor, pesquisador, eu sempre pensava no lado de lá, no lado de como vamos influenciar ou como vamos defender aquela pessoa que precisa galgar e tem a necessidade de atingir a sua missão, o seu resultado. E eu parei para me pensar o seguinte: quem é essa pessoa que está do lado de lá? Quem é esse eleitor que vive, aonde ele mora, o que ele faz, né? Só vou falar qual é o lugar que ele pode ser encontrado, porque vocês poderiam muito bem complementar, mas a gente pensar o seguinte: quem é esse eleitor do tempo contemporâneo? Quem é esse eleitor líquido? Quem nós somos, afinal, vivemos em tempos líquidos? Nesse sentido, nós temos que fazer algumas reflexões sobre de que forma eu posso fazer para ajudar o meu país. Porque se a gente for pensar em como as coisas estão acontecendo, eu tenho que talvez jogar a carga agora para o eleitor, a carga para nós mesmos. O que eu posso fazer para ajudar o meu estado? Ou o que eu poderia fazer para ajudar a minha cidade? Vamos fechar mais? O meu bairro? A minha rua? As ações locais, ou as mudanças locais, globalmente, são iniciadas no âmbito local. E nós temos que ter o pensamento sobre essa perspectiva na maneira com a qual nós podemos interagir com espaços públicos e com a política. E muito mais do que isso, até mesmo para entender o papel do eleitor nesses tempos. Zygmunt Bauman diz que a sociedade da modernidade fluida é inóspita para a crítica. Nós somos cada vez mais intolerantes para com o outro. Nós temos esse senso de agastamento, de entrar em choque. Estamos à flor da pele o tempo inteiro e somos poucos acomodados com as críticas. E esse é um grande problema da pós-modernidade, em que tudo é fluido. As instituições estão o tempo inteiro sendo modificadas. Aquilo que era estável, aquele emprego que duraria a vida inteira, isso não é mais uma realidade. As gerações novas, até as mais novas do que a minha, porque eu já sou quase tiozinho dos meus alunos universitários, eles tendencialmente terão 5, 6, 8, 10 empregos ao longo da sua carreira. Ao passo que nossos pais, avós, pensavam em iniciar a sua vida e morrer no mesmo lugar. Isso era um título de tranquilidade, honestidade, de paz. Hoje em dia a paz está com a difusão, com você buscar cada vez mais novos desafios e diferentes desafios. Vivemos também em tempos de pós-verdade, em que aquilo que eu acho é. Afinal, a Terra é plana, não é isso? Para os terraplanistas, eu estaria aqui fazendo uma belíssima campanha. É exatamente esse grau de complexidade das relações que nós temos que deparar. Todo mundo se agora no direito de achar que a Terra pode ser aquilo que ela não é. Ou que nós podemos impor a nossa visão de mundo como se isso fosse uma realidade científica comprovada. Esse é um grande problema. Ninguém conversa com ninguém e as pessoas buscam colocar a sua visão como se fosse a verdade. Vivemos em um mundo egoísta, em que estamos pensando nas nossas relações, na nossa roupa, no nosso carro, no meu condomínio e nada mais importa nesse sentido. E cada vez mais esse sentimento egoísta é aquilo que se reflete no patamar de quem é o nosso eleitor líquido. Nosso eleitor líquido é aquele que está afastado do universo da comunidade que ele participa. E quanto mais nós somos egoístas, mais individualistas pensamos, mais não pensamos no todo, na sociedade. Isso acaba tendo um efeito bumerangue, porque a verdade nos cobra a nós mesmos. Vivemos constantemente à medida de alguns protestos. O Brasil teve uma convulsão. Eu digo que não foi convulsão, foi um soluço. O gigante acordou e voltou a dormir na sequência, porque era um mero... o sono é muito profundo. Tudo vai ser diferente. E eu escuto esse papo, não sou
não sou tão novo, mas já escuto há algum tempo que o Brasil vai crescer, agora as coisas vão acontecer, a lei da ficha limpa vai mudar, enfim, sempre esperamos que alguma coisa venha acontecer e quase sempre alguém vai trazer essa mudança para a gente. Qual é o saldo que nós levamos daqui? Tanta mobilização, tanto face-ativismo, tantos textões e da onde nós estamos e como nós evoluímos de lá para cá. A realidade nacional vem mostrando um sentimento de apatia política. O que é apatia? O que os cientistas políticos entendem? É a soma da abstenção eleitoral, ou seja, o sujeito que não vai comparecer, poderia, mas não comparece, mais voto branco, nulo, e esses daí se juntam. E, gente, voto branco não anula a eleição, votar nulo não vai zerar a maquininha e vai aparecer novos candidatos ali, vai aparecer um herói da Marvel para salvar a nossa vida. Não vai acontecer isso. Então, esse dado estatístico da apatia eleitoral, as pessoas que poderiam votar e não votam, vem crescendo eleição após eleição. Em 2010, 26% das pessoas que poderiam votar não votaram. A última eleição, 2016, Brasil, 32,5%. Eu vou chutar um número baixo, vão crescer 10%, 35%. 51 milhões de brasileiros vão deixar de escolher quem é o seu presidente, quem poderia ser o seu governador, aí no número mais restrito, senador, deputados federais e estaduais. Ou seja, é bem possível que essas pessoas que não votaram sejam o maior contingente populacional daquele que venha a ser eleito. E aí isso gera um senso de ilegitimidade tamanho. E a gente tem que pensar num outro dado. Qual é o nosso índice de confiança nos políticos? Chutem o número... tem números mais baixos do que esse, mas esse é um número bem pífio. 6%. Ainda é alto, se a gente for pensar... Tem alguns aí que tem um índice abaixo disso daí, né? Não vão falar nada. Está quase na margem de erro de alguns institutos. E a gente vai pensar nesse índice de confiança dos políticos, a gente pensa o seguinte: nós não confiamos naqueles que vão cuidar de nós mesmos. Então, veja o efeito bumerangue voltando contra nós. Nós não confiamos, mas nós precisamos. Essa ágora moderna, ela necessita de ter políticos, de pessoas que irão nos representar. E nós não confiamos nos nossos representantes. Qual é a solução? Eu já estou só repetindo, tá, gente? Não esperem de mim senão reflexões específicas do nosso papel a partir dessas questões. No cenário global, as coisas não são tão diferentes assim, em termos de voto obrigatório e abstenção nas urnas. Se a gente for ver para os Estados Unidos, o número de votantes também ele é muito abaixo do que poderia ser. Então, 41% mais de 40% das pessoas norte-americanas não votaram. Isso, em uma decisão, uma eleição muito apertada, isso faz toda a diferença. Se a gente for fazer um comparativo no cenário global, de taxa de comparecimento da população, nas últimas eleições, a gente tem ali, quanto mais escuro, mais pessoas participam, quanto menos escuro, menos elas participam. E quando a gente coloca essa tabela sobreposta no outro frame, através de países com voto obrigatório, que é o verdinho, de países com voto facultativo em roxo, a gente vai ver que há uma correlação, que o voto obrigatório ele pode forçar as pessoas a participarem, mas a participação por si só não é sinônimo de acreditar, de se sentir legitimado. E aí tem as estatísticas no ponto global sobre participação versus voto obrigatório, a tendência da América Latina de levíssimo crescimento da comparecimento das urnas. No Brasil, o piquinho de queda, comparecemos mais, estamos comparecendo menos. Na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e Canadá, cada vez mais as pessoas não comparecem às urnas. Então, essa crise de legitimidade, ela é uma crise real. Porque as pessoas não comparecem, por outro lado, também não sendo representadas, e aí fica o grande dilema de como nós vamos sair desse beco. Além do que, nós temos várias ameaças à nossa capacidade cívico-eleitoral, à nossa evolução enquanto maturação de universo político. As fake news, eu poderia traduzir melhor como notícias fraudulentas. Eu não, o professor Diogo Reis, ele usa, ao invés de falar notícia falsa, não, notícia fraudulenta. Porque ela quer induzir alguém a errar. Ela quer prejudicar. As interferências geopolítico-econômicas, se a gente achar que o Brasil está imune a isso tudo, que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu no Reino Unido, nós seríamos levianos. Temos que entender que existem interesses estratégicos geopolíticos e econômicos a querer interferir naqueles que irão comandar.
no nosso país. Além disso tudo, nós temos outras questões que interferem nisso. O Brasil resolveu fazer uma lei das eleições em 97, que seria a única lei das eleições. Só que o que aconteceu dali para frente? Toda eleição faz uma alteraçãozinha na lei para buscar mudar e fazer com que as coisas sejam melhores do que eram antes. Ou seja, tantas leis, isso não só no âmbito eleitoral, mas quem for na área empresário sabe quanto de tributo tem que pagar e como que as coisas mudam do dia, da hora, do minuto. Tantas leis levam a um sentimento de anomia, ou seja, o muito faz com que nós fiquemos tão entorpecidos que a gente não acredita em nada, e aí esse sentimento de segurança com tantas leis geram essa insegurança. Toda vez falar, vamos fazer uma lei para melhorar a legislação eleitoral. Como? Será que nós conseguimos hoje eleger melhores políticos do que elegimos há 20 anos? Não posso contar muito, porque nossa capacidade democrática no Brasil ainda não é tão longa. E o Tomás de Dom Pedrosa diz lá o seguinte: se a gente quer que tudo permaneça como está, se a gente quer mudar tudo, basta mudar para ficar... se a gente quer que as coisas permaneçam como estão, basta mudar tudo. Ou seja, é o que o sujeito fala, vamos dar uma guinada de 360 graus na vida. Ou seja, você vai girar em torno do seu próprio eixo e as coisas vão permanecer da mesma forma. Então, quando vem alguém e fala, vamos fazer uma reforma política, vamos modernizar as coisas, eu fico com medo. Porque geralmente as alterações eleitorais feitas são realizadas para garantir o status quo. Ou seja, quem está quer ficar e quer tentar neutralizar aqueles que buscam entrar nessa seara. Isso é muito significativo nessa atual eleição que estamos a experimentar em 2018, com diminuição de tempo de televisão, diminuição de tempo de campanha, aí diminuíram, aí cortaram, a Justiça cortou o financiamento de empresas e, por outro lado, apareceu dinheiro que não tinha dinheiro para financiar a educação, saúde e segurança para dar para os políticos fazerem campanhas. Não há almoço de graça, a gente corta um lugar e esse fenômeno vai aparecer. E é um gasto necessário. Nós precisamos investir em democracia, mas precisamos investir com qualidade, para que esse censo lá, dos 6% dos que acreditam, consigam, pelo menos, ter algum tipo de melhora, porque quanto mais nós não acreditamos, mais nós nos afastamos. Isso é um sentimento natural do ser humano, de repulsa àquilo que nós não acreditamos. Será que a gente vai conseguir inverter esse jogo, se a gente cada vez mais repulsar aquilo que nós não gostamos? Há sim uma interferência excessiva do Estado. Nossa democracia é jovem, nossa cidadania é tutelada, a gente precisa fazer uma lei para dizer que a gente não pode votar, ninguém está preso, que a gente não pode fazer, enfim, das coisas mais naturais, a ponto da gente não ter essa autodeterminação e sempre colocar a culpa do Estado.